Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos agradecer aí a espiritualidade amiga, né? Os diretores espirituais e encarnados da casa por essa oportunidade. Vamos dar seguimento ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Esse que, neste momento, né, tão especial, é um dos capítulos mais importantes para a gente dentro do Espiritismo. Por quê? Porque nós estamos estamos passando pela fase de transformação planetária, onde nós vamos passar de mundo de prova e expiação para mundo de regeneração, e somos convidados todos, né, a passar por uma série de vicissitudes que vão nos testar se estamos aptos ou não a passar a fazer essa mudança planetária. Então seremos chamados a muitas dificuldades. E nesse período de muitas dificuldades, nós precisamos nos apegar neste capítulo que fala dos bem-aventurados os aflitos, porque tem muita coisa que vai nos trazer aflição, né? Junto desse capítulo aqui, eu diria que tão importante quanto é o próximo, que é o Cristo Consolador. Então, neste momento, seremos chamados a atravessar situações até desesperadoras, né? Temos aqui dentro do Evangelho o capítulo dos bem-aventurados os aflitos e do Cristo Consolador. Hoje o item, os itens que serão estudados, vai falar sobre o suicídio e a loucura. E o Kardec começa dizendo o seguinte: a calma e a resignação, auridas de maneira a considerar a vida terrestre e da confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Então, o que ele quer dizer aqui? Que essa calma, né, e a resignação, principalmente durante esse período que seremos chamados a provações, é isso que vai nos dar a condição, né, de estarmos tranquilos diante dessas coisas que não vão nos levar nem à loucura, nem ao suicídio, né? Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura se deva à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem coragem de superar, de suportar. Então tem muitas coisas que acontecem na vida que as pessoas acabam, né, não tendo coragem de suportar. E é isso que ele está dizendo aqui que vai levar à loucura e ao suicídio, né? Situações do dia a dia, que a pessoa acaba tendo problemas financeiros, problemas de relacionamento amoroso, problema de situação social, uma série de coisas que levam as pessoas a entrar no desespero e não terem coragem de enfrentar, né, essas situações. Aí ele segue dizendo aqui: ora, se encarando as coisas deste mundo, a maneira por que o Espiritismo fez que ele as considere, o homem recebe com indiferença e mesmo com alegria os reveses e as decepções que houverem desesperado noutras circunstâncias. Evidente se torna que essa força que o coloca acima dos acontecimentos lhe preserva de abalos à razão, aos quais, se não fora isso, a conturbariam. Então, o que ele quer dizer aqui? Quando o espírito ele está passando por essas vicissitudes, se ele tem, né, a visão que o Espiritismo lhe dá, ele consegue, com tranquilidade, passar por essas situações. Mas se ele não tem essa base, ele acaba tombando diante de uma série de circunstâncias que vai levá-lo à loucura ou ao suicídio.
Quantas vezes nós estamos vendo aí, esses últimos tempos, pessoas matando outras pessoas por conta de disputas políticas. A política, ela é uma ferramenta que Deus nos deu para debatermos ideias e chegarmos ao consenso que vai ajudar a maioria. Mas não é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos pegando a política, cada um com uma ideia diferente, e estamos tensionando a corda. A ponto que eu não aceito de forma alguma o pensamento político do meu irmão, que é diferente do meu. De tal forma que eu consigo até matar ele. Isso é loucura. Isso é loucura. Jogos de futebol, acabamos de ver aí no fim de semana. As pessoas iradas, se tivesse oportunidade, tinha matado alguém. Isso é loucura. As pessoas saem do bom senso, perdem a condição de controle de si próprio e se entregam às loucuras da vida. E isso tem acontecido sucessivamente. Nós estamos vendo isso aí em vários ramos da sociedade. Porque nós estamos muito desatentos com as questões espirituais. Né? Nós estamos nos esquecendo das questões espirituais que vão nos dar a tranquilidade de lidar com essas coisas. Ora, se as ideias políticas dos meus adversários, digamos assim, são as que venceram, eu preciso lembrar que Deus não está nem um pouco preocupado com o que eu acho politicamente das coisas. Ele está preocupado com a necessidade que a sociedade tem das coisas políticas. Então, o governante político é aquele que a sociedade inteira precisa lidar com ele. Precisa sofrer as consequências dele no poder. Não importa se eu não gosto dele, se eu não aceito as ideias dele, mas é isso que a gente precisa passar nesse momento. Então, esse tipo de coisa, se você tem uma visão espírita, vai te dar a tranquilidade de aceitar durante o período de governo A ou do governo B, vai te dar a tranquilidade de passar por aquilo sabendo que aquilo é temporário. Sabendo que se nós, como sociedade, conseguirmos melhorar, consequentemente, nós vamos melhorar os políticos que nós teremos no futuro. Mas se nós tivermos a ideia contrária, se nós começarmos a piorar a situação por conta de divergência política, nós vamos ter cada vez mais políticos uns piores que os outros. É isso que nós teremos. Porque nós é que criamos essas coisas. Né? Aí ele vai falar aqui, o mesmo ocorre com o suicídio. Posto de lado os que dão em estado de embriaguez e de loucura, aos quais se pode chamar de inconscientes, é incontestável que tem ele sempre por causa um desconhecimento, um descontentamento, quaisquer que sejam os motivos particulares que se lhes apontem. Então, na maioria dos suicídios está relacionado a um desapontamento que a pessoa está tendo. Seja ele financeiro, seja ele amoroso. Né? A pessoa tem um desapontamento e como não tem uma estrutura, a pessoa, então, acaba indo para o caminho do suicídio. Né? Tem um revés financeiro, a pessoa não aguenta, suicídio. Na época do Collor, quando teve aquele confisco de poupança, né? Várias pessoas que tinham trabalhado a vida inteira e que tinham juntado dinheiro ali, não aguentaram a situação e cometeram suicídio, quando ficaram sabendo que o governo tinha tirado o dinheiro. Então não tiveram a tranquilidade de aguardar para ver o que aconteceria, né? Porque o que se deu? Depois, com o tempo, né, esse dinheiro foi reposto. Mas imagina o desespero da pessoa que não tem
uma base boa, ela não aguenta e vai procurar o suicídio. A pessoa que tem um relacionamento muito intenso com outra, aí aquela outra pessoa desencarna. A pessoa fala, não aguento viver sem ela. Aí suicida. Uma doença que a pessoa se vê desenganada pelos médicos, a pessoa vai lá e faz o quê? Suicida. Tudo isso porque nos falta essa base de apoio para conseguirmos lidar com essa situação que é temporária. O Kardec vai seguir dizendo o seguinte: ora, aquele que está certo de que só é desventurado por um dia e que melhores serão os dias que hão de vir, enche-se facilmente de paciência. Só se desespera quando nenhum termo divisa para os seus sofrimentos. E que é a vida humana com relação à eternidade, se não bem menos que um dia? Então, é aí que ele começa a falar das bases que nós precisamos ter. Então, se eu levanto hoje com uma dor qualquer, mas eu sei que essa dor é só hoje, e que amanhã eu não terei essa dor mais, eu vou me tranquilizar e vou conseguir passar o dia tranquilamente. Com calma, com paciência, com resignação. Amanhã não tem mais. É isso que ele está dizendo. A nossa vida perante a eternidade, ela não é nem um dia. E se nós soubermos aceitar essas vicissitudes, que são criações nossas mesmas, tudo que nós sofremos por consequência dos atos que nós tivemos no passado, nós vamos conseguir passar por eles com tranquilidade, com resignação e ter no dia seguinte, ou na encarnação seguinte, uma vida muito mais tranquila, uma vida sem essas vicissitudes. É isso que ele está pedindo para a gente prestar atenção, para que a gente possa analisar desta forma a nossa vida. E não com os olhos da vida carnal, onde 80 anos parece muita coisa, 90, 100 anos. Então a gente pensa assim, vou ficar sofrendo esse tempo todo? Temos que pensar com os olhos da eternidade. Veremos que é um momento muito pequeno esse tempo que a gente passa encarnado aqui. Mas, para o que não crê na eternidade e julga que com a vida tudo se acaba, se os infortúnios e as aflições o acabrunham, unicamente na morte vê uma solução para as suas amarguras. Nada esperando, acha muito natural, muito lógico mesmo, abreviar pelo suicídio as suas misérias. Então, se eu não acredito na vida após a morte, por que eu vou ficar aqui sofrendo? Então, se eu tenho uma doença que é de difícil cura, ou que talvez nem tenha cura, o que eu vou ficar fazendo aqui? É muito mais fácil caçar a solução do suicídio. Não é verdade? Para quem não acredita na vida após a morte, isso é muito mais fácil. Muito mais tranquilo. E eu não vou nem tão longe das questões da doença. Vamos pensar um trabalhador comum, levanta 5 horas da manhã, tem que enfrentar o trânsito caótico da cidade, perde aí 4 horas durante o dia só para se deslocar da casa para o serviço, trabalha o dia inteiro, muitas vezes em pé, recebe um salário baixo, que mal dá para pagar suas contas do mês, e aí ele pensa assim, para no final disso não ter nada? Para que viver essa vida? Muito mais fácil você tirar a vida, cometer suicídio. E você leva essa vida de sofrimento para chegar no final e não ter nada? Então é isso que ele está falando aqui.
essas pessoas acham muito lógico, e nessa visão realmente é muito lógico. Você vai ficar sofrendo para quê? Se não tem nada depois da morte. Então vou procurar a morte agora, vou esperar sei lá quando? Não. Então, quando as pessoas não têm uma boa base, elas são levadas facilmente a esse tipo de raciocínio, que vai levar a pessoa para o suicídio. Porque não vale a pena. Se eu não tenho base que justifique a minha estadia aqui nas situações de sofrimento, rapidamente eu vou procurar uma saída, e a saída mais fácil que eu vou encontrar é a morte. Né? A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro. As ideias materialistas, numa palavra, são os maiores incitantes ao suicídio. Ocasionam a covardia moral. É justamente isso que eu acabei de falar. Se as ideias que são colocadas para mim são ideias de não existir futuro após a morte, são ideias materialistas, para que eu vou enfrentar os problemas do dia a dia da vida? Então eu vou me recolher ao que ele está chamando aqui de covardia moral. Acabo com a vida, consequentemente eu acabo com meus problemas. Quando homens de ciência, apoiados na autoridade de seu saber, se esforçam por provar aos que os ouvem ou leem que estes nada têm a esperar depois da morte, não estão, de fato, levando-os a deduzir que, se são desgraçados, coisa melhor não lhes resta senão se matarem? Então, quando você pega pessoas estudiosas, pessoas de ciências, que dizem que não acreditam em nada depois da morte, que acabou a vida corporal, acabou tudo, quando eles pregam isso, o que eles estão fazendo é ajudando essas pessoas a chegarem à conclusão que a melhor saída é se matar. Porque se eu olho para cima, eu vejo uma pessoa que nasceu em berço de ouro, que passa a vida desfrutando dos bens materiais. Vai aproveitar até o dia da morte, morreu, acabou. Beleza, mas para esse aí, vale a pena esperar o dia da morte, que ele está desfrutando. Mas eu que não estou desfrutando de nada, só estou sofrendo. E os estudiosos da ciência estão dizendo que não tem nada além da vida, do corpo. Então estão me incentivando a botar fim na minha vida. O que eles poderiam dizer para desviá-los dessa consequência? Que compreensão lhes podem oferecer? Que esperança lhes podem dar? Nenhuma. A não ser o nada. Então, as pessoas que pregam isso não têm nenhum tipo de esperança, não tem nenhum tipo de boa consequência que pode passar para as pessoas. Só tem o nada como resultado. E ninguém vai ficar esperando pelo nada. Nada por nada, eu procuro nada neste momento, agora. Preciso esperar pelo nada. Daí se deve concluir que, se o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva mais vale buscá-lo imediatamente e não mais tarde, para sofrer menos tempo. Aí a conclusão. Então, se só existe o nada, para que eu vou ficar esperando? Vou interromper agora que eu diminuo o tempo de sofrimento. Quer dizer, raciocínio muito lógico dentro desse tipo de doutrina materialista. A propagação da doutrina materialista é, pois, o veneno que inocula a ideia do suicídio na maioria dos que se suicidam. E os que se constituem apóstolos de semelhantes doutrinas
assumem tremenda responsabilidade. Então, as pessoas, mesmo que não sejam estudiosos, que não acreditam na vida após a morte, que são materialistas, e saem pregando essas coisas por aí, e uma coisa é a pessoa dizer, sou materialista, não acredito em nada disso que vocês acreditam aí. Tudo bem, consequência para a vida dela. Agora, se você ficar pregando para as pessoas, principalmente para quem não tem uma boa estrutura, você será responsabilizado por isso. Você está ajudando essas pessoas a caminharem para o suicídio. Você fica pregando doutrinas, né, que não tem nada de consoladora. Muito antes, pelo contrário. Tudo isso aqui é extremamente desesperador. Quem fica pregando essas coisas vai ser responsabilizado. Como o Espiritismo, tornada impossível a dúvida, muda o aspecto da vida. Então, com o Espiritismo já é outra coisa. O Espiritismo torna impossível a dúvida. Por que o Espiritismo torna impossível a dúvida? Porque os Espíritos estão aí falando. A primeira coisa que as pessoas vão fazer, a primeira pergunta que elas vão fazer, é a pergunta que o Kardec fez. Quem são vocês? Quem são espíritos? E a resposta é sempre a mesma. São os homens que viveram na Terra. Então, está mais do que provado que existe vida após a morte. O Espiritismo já deixou isso mais do que provado. Então, nós que temos esse conhecimento, né, nós precisamos, então, começar a compreender como será essa vida após a morte e nos prepararmos para ela, com a tranquilidade, né, de vivermos as coisas que nós temos que viver ainda como encarnados. O crente que ele diz aqui, né, o crente espírita, sabe que a existência se prolonga indefinidamente para lá do túmulo, mas em condições muito diversas, donde a paciência e a resignação, que o afetam muito naturalmente, de pensar no suicídio, donde, em suma, a coragem moral. Ou seja, quando ele percebe, né, quando ele vê que a vida vai se prolongar além do túmulo, né, afasta dele essa ideia de suicídio. Agora, por maior que seja o meu sofrimento, eu não vou mais pensar em suicídio. Porque o suicídio é a fuga dos problemas. Mas se eu vou continuar vivo, eu preciso ver aqui, será que vou continuar vivo, mas eu vou fugir dos problemas? Provavelmente não, né? Então você começa a se afastar dessa ideia de suicídio. Não adianta perder a vida física aqui e continuar tendo problemas no plano espiritual. Não resolveu nada que eu queria. Eu preciso caçar outro caminho. Esse caminho já não serve mais. Eu preciso procurar um caminho que vá realmente resolver os problemas que eu tenho. E aí eu passo a ter o que ele chama de coragem moral. Ou seja, eu começo a analisar os meus problemas frente a frente e procurar formas de solucioná-los. O Espiritismo ainda produz sobre esse aspecto outro resultado igualmente positivo e talvez mais decisivo. Apresenta-nos os próprios suicidas a informar-nos a situação desgraçada em que se encontram e a prova que ninguém viola impunemente a lei de Deus que proíbe ao homem encurtar a sua vida. Então,
quando eu descubro, estudando o Espiritismo, que a vida continua depois da morte, e aí eu vou procurar, bom, se eu suicidar, o que vai acontecer? Eu vou continuar vivo, mas eu resolvo meus problemas? Aí vem a voz dos suicidas contando para a gente como que é lá para quem tira a própria vida. E aí, com certeza, quem já teve a oportunidade de ler relatos de suicidas, né, que tem dentro da codificação, tem no livro Memórias de um Suicida e tantos outros livros aí, relatos de suicidas, vai começar a pensar várias vezes antes, quando vier um pensamento de tirar a própria vida, a pessoa vai pensar várias vezes, porque já fica claro com o que esses espíritos dizem que não é um bom negócio. Eu não estou resolvendo problema nenhum. Muito antes, pelo contrário. Eu vou aumentar os problemas que eu já tenho. Então, esse caminho, eles já deixam claro para mim que esse caminho também não serve. Entre os suicidas, alguns há cujo sofrimento, nem por serem temporários e não eternos, não são menos terríveis e de natureza a fazer refletir os que, porventura, pensam em sair daqui antes que Deus haja ordenado. Então, é isso que eu estou falando. O relato deles, mesmo a gente sabendo que esses sofrimentos são temporários, os relatos são tão pesados, são tão terríveis, que nós não vamos querer passar por isso. Toda vez que vier um pensamento, um sentimento daquele de não aguento mais, aí você lembra o que é que os espíritos falam de quem realmente não aguentou. Aí você respira fundo, busca força e segue em frente, porque lá é 1000 vezes pior. Se você cometer o suicídio, vai ser 1000 vezes pior do que você está passando aqui. O espírita tem, assim, vários motivos a contrapor a ideia do suicídio. A certeza de uma vida futura, nós temos essa certeza, em que se sabe ele será tanto mais ditoso quanto mais inditoso e resignado haja sido na Terra. Então, a minha vida futura, como que ela vai ser? Ela é proporcionalmente inversa a como foi na Terra. Então, se minha vida foi, como ele diz aqui, inditosa, mas eu fui resignado com isso, a minha vida no plano espiritual vai ser uma vida ditosa. Então, é o que ele disse lá no começo. Soube sofrer é um dia de sofrimento. O amanhã, ou seja, quando você já passa para a próxima, o plano espiritual, né? Quando você passa para o plano espiritual, nem precisa esperar a próxima encarnação, você já entra numa condição diferente, uma condição mais ditosa. Além disso, né, ele diz aqui, a certeza de que, abreviando seus dias, chega precisamente a resultado oposto ao que esperava, que se liberta de um mal para incorrer num mal pior, mais longo e mais terrível, que se engana imaginando que, com o matar-se, vai mais depressa para o céu. Que o suicídio é um obstáculo que no outro mundo ele se reúna aos que foram objeto de suas afeições e aos que esperava encontrar, donde a consequência de que o suicídio, só lhe trazendo decepções, é contrário aos seus próprios interesses. Então, sabendo que há vida após a morte, uma das primeiras coisas que nos vem à cabeça é, assim que eu sair daqui, eu quero ter condição o mais rápido possível de me encontrar com as pessoas que foram na minha frente. Pessoas queridas que foram na minha frente. Suicídio só vai atrasar isso. Né? Então, mais um pensamento que o espírita tem aqui. Né?
Por isso mesmo, considerável já é o número dos que têm sido, pelo Espiritismo, obstados de suicidar-se, podendo daí concluir-se que, quando todos os homens forem espíritas, deixará de haver suicídios conscientes. Comparando-se, então, os resultados que as doutrinas materialistas produzem com os que decorrem da doutrina espírita, somente do ponto de vista do suicídio, forçoso será reconhecer que, enquanto a lógica das primeiras a ele conduz, a da outra o evita, fato que a experiência confirma. Então, enquanto as ideias materialistas, a conclusão delas é simplesmente nos levar ao suicídio, porque não vai trazer nada para a gente de bom, de proveitoso, ou de esperançoso, não há esperança. Na doutrina espírita, ao contrário. Nós temos a eternidade, nós temos a continuação da vida, não importa o que eu fiz nessa ou em vidas passadas. Eu terei a oportunidade de reparar tudo, começar tudo de novo, de fazer as coisas de maneira melhor, para que eu possa me adiantar e aí sim chegar no único caminho que nós temos e que nós vamos percorrê-lo de um jeito ou de outro, e é o caminho da perfeição. É para lá que nós estamos indo. Qualquer outro caminho apenas nos atrasa nessa evolução. Caminho é o caminho da perfeição. E para isso, nós precisamos nos agarrar nesses conselhos que os Espíritos dão de resignação diante de todas as dificuldades que nós vamos enfrentar. E se hoje nós enfrentamos muitas dificuldades, podemos nos preparar porque vamos enfrentar dificuldades muito maiores. É o momento de transição. Nós vamos ter que passar por coisas muito mais difíceis. Mas as coisas são dessa forma. A gente começa a ter problemas pequenos para enfrentá-los, ter coragem de enfrentá-los, de vencê-los, para quando vier os grandes problemas, nós estarmos também preparados. Imagine que os primeiros cristãos viraram mártires, na mão dos romanos, sendo colocados lá nos circos, nos teatros romanos, para serem devorados pelos animais. Eles mostravam a capacidade de resignação. Eles passavam por aquilo cantando, orando, bendizendo a situação. Imagina uma coisa dessa. Mas esses aí saíram dessa situação e com certeza estão numa situação que hoje nós chamaríamos até de céu, de tão boa que é a situação que eles estão. É lógico que tem muito para evoluir ainda, mas que eles melhoraram em muito a situação deles em relação a nós, eles melhoraram. Agora, nós estamos nesse processo, estamos nesse caminho, chegaremos lá também. Tá? Da mesma forma que a gente olha para cima, é necessário que a gente olhe também para baixo e ver quantas coisas a gente já melhorou, quantas coisas que as pessoas estão fazendo de bárbaras aí que a gente não faz mais. Isso é a prova do nosso melhoramento. Nós podemos acelerar esse adiantamento, mas não precisamos ficar tristes pela posição que nós estamos, porque nós estamos caminhando, tá? Mesmo que seja lentamente, nós estamos caminhando e a chegada para todos é no mesmo lugar. Queria agradecer, o tempo já está estourado, pela oportunidade. Vou deixar vocês agora com o Valdir, que vai dar sequência aí ao estudo do Livro dos Espíritos.